seja, nenhum filme, nenhuma franquia consegue, com um número tão pequeno de filmes, ter um sucesso tão grande. Nerd Iniciante News. Análise. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Meu nome é Luiz Carlos, Nerd Iniciante, e hoje a gente vai falar sobre um filme que eu esperei o ano todo, assim como Superman, era um dos filmes que eu mais esperava. Avatar 3, a terceira incursão do James Cameron nesse universo, já está entre nós, e eu vi na estreia, né? O cinema não estava tão cheio, estava mais ou menos, né? Mas Avatar geralmente começa assim, ele começa mais ou menos, ele começa enchendo, vai no boca a boca, etc. Eu não sei se dessa vez o boca a boca vai fazer o trabalho que fez pelo 1 e pelo 2. Né? Na verdade, o 1 foi a grande novidade tecnológica da época, James Cameron levou 10 anos para realizá-lo, e, ao mesmo tempo, o roteiro não era lá essas coisas, eram Pocahontas com Thundercats, né? Thunder Smurfs, como alguns brincavam. Depois veio o segundo filme, que num intervalo bastante grande, se eu não me engano, de cerca de 10 a 14 anos, bastante tempo depois, e aí O Segredo das Águas, né? E não era tão diferente do primeiro. Então a gente via aquilo e dizia, ok, né? Não é tão diferente do primeiro, mas tem tanto tempo que saiu o primeiro, então é interessante que muita gente que vai ver o 2 não tinha visto o 1. Então é legal eles terem esse recap aí, deles relembrarem alguma coisa, reafirmarem algumas coisas, colocando como um novo ambiente a água. No terceiro, né, Avatar Fogo e Cinzas, se eu não me engano, estava previsto de ter uma nova tribo, uma tribo diferenciada. Ia ser a primeira vez que a gente ia ver um navio, né, daquele, no caso de Pandora, que fosse do mal, que fosse bater de frente com outros navios. Né? Então a premissa nem era ruim, era até bem interessante. Mas, na verdade, nesse segundo filme, a gente nem viu tanto dessa tribo. Né? A gente até queria ter visto mais. Eu, particularmente, gostei da vilã, né, nada contra. Gostei da interação que a vilã tem com o vilão, que é um vilão que se mantém nos 3 filmes, né? E aí, basicamente, eu não sei por que o James Cameron faria o 4º e o 5º filme. Eu sou fã de carteirinha, né? Eu fui um daqueles que participou lá em 2009, se eu não me engano, da primeira exibição de 15 minutos, né? O Avatar Day, né? E lá ele. E nessa exibição mundial de 15 minutos, eu fui lá para o shopping, lá em Botafogo Praia Shopping, e vi esses 15 minutos, gastei esse dinheirinho de passagem lá, de metrô e de volta, para ver 15 minutos do filme, mas eu fui entusiasmado, um concurso cultural que eu participei, e gostei muito do que vi, né? Aqueles primeiros 15 minutos, o 3D era uma novidade, não era tão novo, mas usar daquela forma era realmente novo. E o segundo filme, todo mundo duvidou, né? Esperou que não fosse fazer o barulho que fez o primeiro, ninguém esperava mais de 2 bilhões, como foi o primeiro filme, quase 3 bilhões, mas na verdade fez também, né? Mais de 2 bilhões. E hoje, dos 5 filmes mais vistos da história do cinema, da história moderna do cinema, né, nós temos realmente o primeiro filme sendo Avatar 1, o primeiro Avatar, o segundo filme sendo Vingadores Ultimato, né? E o terceiro já é um outro Avatar, né? Avatar, o segundo Avatar, né? O Avatar 2. Ou seja, dos 3 primeiros filmes em bilheteria, 2 são Avatar. Continuando essa história, o 4º maior filme em bilheteria moderno é o Titanic, também de James Cameron, e o 5º, né, chegou esse ano também, o Neza 2, uma animação chinesa, que só na China já foi suficiente para fazer mais de 2 bilhões. Ou seja, dos 5 maiores filmes, dos 5 maiores bilheterias da história do cinema, 3 são do James Cameron, 2 são Avatar. Ou seja, esse currículo é mais do que indicativo de que sim, o terceiro filme do Avatar vai figurar entre um dos filmes mais vistos da história, pelo menos ali entre os 10, se não fizer parte desses 5 e tirar ali o Neza ou o Titanic, e aí entre os 5 filmes mais vistos tem 3 Avatar, né? Ou seja, a franquia mais bem sucedida da história do cinema. Tendo 1, 2, agora o terceiro filme, ele já soma mais de 4 bilhões de dólares. Ou seja, nenhum filme, nenhuma franquia consegue, com um número tão pequeno de filmes, ter um sucesso tão grande. O que chega mais perto disso, que seria o Guerra Infinita, ou melhor, Vingadores Ultimato, ele é a conclusão de mais de 10 anos de filme da Marvel, para chegar finalmente no Guerra Infinita, no Ultimato, meu Deus,
no Ultimato, e finalmente ali ser o grande finale, né? E deveria ter rebutado, não rebutaram, e aí deu nisso. Incrível. Então, basicamente, o que dá para falar desse Avatar novo é mais do mesmo, é muito parecido com um, que é muito parecido com o dois, então fica aquela coisa, aquele ciclo eterno de repetições, nunca sai daquele mesmo tema, a questão da família, a questão da segurança deles, a questão da natureza. Não tem um mundo não é expandido da maneira que poderia ter sido. Talvez pode-se considerar que entre o 1 e o 2 até tem alguma expansão, porque mostra um novo ambiente, um ambiente da água, mas do 2 para o 3 ficou no mais do mesmo. Tem aqueles intrusos lá, que é o pessoal da tribo do fogo, que só vão lá para botar pimenta na história. Na verdade, não altera tanto assim, no caso o que está sendo contado. Infelizmente, né, a tribo do fogo não fez tanta diferença assim, são só mais alguns vilões para se juntar aos vilões antigos. Então, na real, não fez tanta diferença assim. Basicamente, graficamente, é uma evolução em relação ao 2, assim como o 2 foi uma evolução gráfica em relação ao primeiro, e não se pode discutir, esse é o mérito que a Avatar tem, tecnologicamente é o que há de melhor no mundo hoje, não tem nada que se compare a Avatar em termos de evolução tecnológica. E James Cameron sempre esteve nessa vanguarda dos efeitos especiais, não fez diferente nesse filme, realmente ele está à frente do resto do mercado. Isso é um fato, isso é indiscutível. E é um universo criado da cabeça dele, que tem ali suas liberdades poéticas, que todo mundo diz, ele criou o mundo. Não criou o mundo, né? Ele pegou o cavalo, botou mais duas patas, ele pegou o elefante, ele pegou seres que já existiam e só colocou a versão dele, a skin dele ali. Dessa vez ele colocou arraias gigantes voadoras, mas ainda são arraias, né? Mudando um pouquinho a carinha delas, ainda é uma arraia gigante voadora. Ele não criou aquele design coloca na conta de Deus, já está na mão, foi Deus que inventou, né? Os royalties tem que pagar para Deus, né? Deus já fez, ele só enganou a gente fingindo que criou uma coisa nova, né? Mas realmente tem todo uma nova vertente no sentido de o pessoal do vento lá, praticamente quase a tribo do vento, que é um pessoal que são os mercadores e voam e tal, e é lindo, as cenas são lindas, é tudo muito lindo, mas aparentemente a franquia Avatar se prende muito ao visual, né? O James Cameron, ele faz mais uma vez a sua mágica, é um roteiro onde você de uma certa forma se importa com os personagens, é um roteiro que você ainda torce por eles, é um roteiro onde você olha e diz, poxa, quando as baleias começam a fazer lá o barulho, você fica, yes, a baleia fez isso, uhul. A baleia não, né? As baleias de lá de Pandora. As baleias gigantescas de Pandora. Você comemora quando o bem começa a responder, né? Então, esse poder, ele permanece, né? O cara continua conseguindo fazer a gente se importar e continua fazendo a gente torcer por aquele pessoal que a gente está vendo claramente que não existe, mas que naquele momento fica crível e você embarca nessa aventura. Mas é mais do mesmo vilão, as mesmas situações, a coisa fica rodando em ciclo, igual eu estou rodando aqui nesse vídeo falando a mesma coisa de novo, é mais ou menos a mesma coisa. O roteiro continua aprendendo pela questão humanista, pela questão ecológica, por você se importar, mas é um roteiro que não sai do lugar. E é um roteiro que muitas vezes tem muitas falhas, tem muitos pequenos detalhes ali que você, peraí, vai fazer isso, vai fazer aquilo. Peraí, isso aí já foi feito no 1, isso aí já foi feito no 2. Peraí, ele vai fazer isso, mas não era mais fácil ele fazer aquilo? Você fica olhando e fica dizendo, peraí. Então, eu até disse para um colega meu que o trabalho que ele teve para fazer as imagens é inversamente proporcional ao trabalho que ele teve para fazer o roteiro. O esmero que ele teve para fazer todas aquelas imagens fantásticas, aquela qualidade excepcional gráfica, é inversamente proporcional ao que ele teve de contar a história e de colocar as coisas de um jeito mais crível, por mais incrível que seja aquele mundo, mas as situações fossem mais críveis, fossem mais palpáveis, e você dizer, não, aí nesse caso, o que ele poderia fazer, como poderia ser mais prático resolver isso? Faltou lapidar o roteiro, faltou parar, peraí, isso aqui tem lógica, não tem lógica? Vamos mudar para isso, vamos mudar para aquilo. O nome do filme é Fogo e Cinzas. Será que essa tribo do fogo não deveria ser a verdadeira vilã? Não deveria ser mais barulhenta? Não deveria ser mais importante? Não fizeram nada disso. Tem algumas cenas, inclusive, que tu olha e diz, peraí, é idêntica ao 2,
né? Tem os mesmos clichês, as mesmas batalhas. A água é muito, muito, muito importante, mais uma vez, então, basicamente, é como se fosse uma segunda parte do 2, né? Seria o 2.2, a continuação daquela história. E realmente a Tribo do Fogo, que a gente especulava que fosse de um vulcão, não sei mais o quê, que ia ter um cenário, eu sempre visualizei eles indo num ambiente quente e tendo algum confronto lá, e ter coisa relacionada a fogo, a lava, e eles terem que lutar. Não, não tem nada disso. É bem menos abrangente do que poderia ser. É bem menos interessante do que poderia ser. E aí, a indefinição do futuro. O James Cameron mesmo, ele não deixa claro se ele realmente vai continuar essa história. Se você procurar no Google, você vai ver que o 4 e o 5 já tem até nome. E ele dizia que já tinha gravado o 4 e o 5. Ele dizia que tinha gravado. Então isso aí há anos atrás, né? Tanto que o que aconteceu foi que eles iam ser lançados de 2 em 2 anos. Agora, ano que vem, se eu não me engano, já seria o quinto, seria lançado de 2 em 2 anos. E num dado momento eles decidiram dar um intervalo maior entre um e o outro, porque entenderam que já entrou na ideia de que ter um intervalo grande entre uma produção e outra pode ser benéfico para a bilheteria, né? Aprenderam isso a duras penas com Star Wars, que começou a sair muito Star Wars e as pessoas começaram a desvalorizar Star Wars. Então, eles aprenderam com Star Wars e começaram a usar em Avatar um período de 4 anos, 3 anos, dá um período um pouco maior entre uma produção e outra, dá mais tempo de lapidar os efeitos especiais, mas o roteiro, por sinal, nunca lapida, né? E aí, o que aconteceu, basicamente? O 4 e o 5 hoje é uma incógnita. O James Cameron já falou que não sabe se vai fazer o 4 e o 5. Provavelmente, caso esse 3 dê bilheteria, e dificilmente vai dar menos de 1 bilhão, não sei se bate os 2 bilhões, né? Pode ser que bata, mas se bater, como é que você não faz o quinto, não, o quarto e o quinto? Como é que você ignora um sucesso de 2 bilhões de dólares, o terceiro filme seguido fazendo 2 bilhões, e diz que não vai fazer o 4 e o 5? Que antigamente se dizia já estão até rodados. Então vão gastar, vão jogar fora o dinheiro que já foi investido? Não, não vão fazer isso, né? Então o 4 e 5 vai vir sim, vai ter o 4 e 5, mas a gente não sabe se vai ser pelas mãos de Jimmy Cameron, se ele vai ter a capacidade de largar a mão, deixar esse filho crescer e ir sozinho. Largar, né, como diz aquele ditado, né, você deixa ir sozinho e vê se ele cresce sozinho, se ele volta para você, se realmente você é importante para esse projeto, se realmente talvez na mão de uma outra pessoa que tem um roteiro um pouco melhor, a gente possa ver um Avatar com seu potencial máximo sendo explorado, mais do que graficamente, né? Ele pode ficar tratando do gráfico e deixar outra pessoa tratar do roteiro. Né? Mais ou menos o que aconteceu com o Matrix 4, né? Que as irmãs Wachowski, na verdade uma das irmãs Wachowski, fez com uma certa má vontade e ficou aquela coisa maravilhosa que é o Matrix 4, né? Que realmente é mais uma crítica ao cinema do que necessariamente um filme. Né? E a indefinição do futuro a gente vai saber daqui a pouco, provavelmente o Avatar vai bater uma boa bilheteria e o James Cameron vai voltar para dizer, olha, em 2028 tá saindo o Avatar 4, 2032 vai sair o Avatar 5, e aí ele vai ter ficado 30 anos nessa franquia, ele que já tem seus 80 anos ou quase, então ele foi sequestrado por Pandora, né? Avatar o sequestrou, ele dizia ter a pretensão de fazer o seu Star Wars, não conseguiu, porque evidentemente Avatar não tem o alcance, não tem as possibilidades, não tem a pluralidade de possibilidades que tem Star Wars. Não tem comparação, não tem comparação. Né? A própria história, o fato deles serem seres praticamente indígenas, né? naquele nível tecnológico muito antecipado, muito antes do ser humano, eles estão presos na Ilha de Pandora. Então não adianta, não tem como ter grandes guerras intergalácticas, nada, vai ficar sempre ali em Pandora, ou a menos que um dia eles peguem uma nave humana e venham para a Terra. Parece que no quinto episódio, no Avatar 5, teria algum lance desse, deles virem para a Terra. Aí a gente pode, quem sabe, voltar a ter James Cameron no mundo, né? Saindo de Pandora, voltando para o planeta Terra e fazendo outras produções. Né? Parece que a Alita, a segunda parte, vai sair do papel, com o risco do terceiro também sair. E tem tantas outras produções, né? Um Akira, por exemplo, um desenho clássico, né? O anime clássico japonês, eu adoraria ver pelas mãos do
do James Cameron. Eu acho que ele é um dos poucos diretores que tem nível, que tem a capacidade de fazer um Akira de verdade, assim, bom, né? Tem algumas coisas que só ele e poucos, né? Ele, Nolan, alguns diretores teriam a capacidade de trazer a vida, né? Não são tantos que têm essa capacidade, não são tantos que têm essa competência. Ele é um dos poucos que faria a Akira dar certo. Não é só trazer a Akira à vida, é fazer a Akira ser o sucesso que merece ser, né? Então aqui eu estou jogando no ar essa minha opinião sobre as capacidades que o James Cameron tem de transformar qualquer coisa, né, mesmo uma coisa original como Avatar, numa coisa que chama atenção e que é amado por muitos. Ele criou do zero uma franquia que fez um sucesso estrondoso, mas infelizmente essa franquia já mostrou que é rasa, não tem muito para onde ir, não tem muito o que fazer, e eu acho que está aprisionando um dos últimos grandes diretores de Hollywood em Pandora, e a viagem de lá para cá é longa, então eu aconselho ele a já começar a fazer as malas e já pegar essa nave de volta para a Terra, porque senão ele vai acabar ficando por lá. E ele não tem um avatar para colocar a alma dele e continuar fazendo os filmes maravilhosos que ele faz. Tá bom? Essa foi a minha análise do filme. Caso você tenha gostado do vídeo, se inscreva no canal, compartilhe, toca o sininho para que os outros vídeos vindouros você possa visualizar também. Agradeço a sua atenção até aqui. Se possível, ajuda com o Pix, o canal, que está crescendo aos pouquinhos, tá? Mas eu agradeço demais a sua atenção e a sua audiência até aqui. Tenha uma boa tarde, bom final de semana, e que esse ano vindouro, né, 2026, seja um ano que você realize tudo que você não realizou em 2025, mas 2025 ainda existe. E eu espero que ainda esse ano você realize também alguns dos seus sonhos, tá bom? Não deixe de confraternizar com a sua família, se for possível, se ela estiver à sua disposição, se ela estiver perto de você. E esqueça aquelas picuinhas, aquelas briguinhas, principalmente se for por política, esqueça, não vale a pena. Não vale a pena, nenhum deles. Tá? A nossa família é uma coisa que fica para sempre. Político vem e vai. A família é para sempre. Já dizia lá o Toretto, né? No Velozes e Furiosos. Tá bom, meus queridos? Agradeço a sua atenção, até mais.